A gente não pode, por exemplo, pensar no racismo que hoje perpassa as relações sociais no Brasil sem a gente pensar na escravidão como motor de uma economia durante pelo menos 2 séculos no Brasil. A gente não pode pensar também na maneira como a gente migrou de uma aristocracia colonial para as elites que nós temos hoje. Apesar da gente viver formalmente no Estado Democrático de Direito, a percepção e a perspectiva dessas elites é a perspectiva do privilégio e não necessariamente do direito. Mas eu pediria também que a gente olhasse para a nossa história recente. Um aspecto da nossa história recente, que foram os anos de ditadura militar, que são anos suficientes, 2 décadas, para criar uma cultura de que certas pessoas são desprovidas de dignidade a ponto de serem vítimas de um crime de lesa humanidade, como é a tortura. E a tortura continua sendo praticada nas delegacias e nas prisões e nas comunidades mais pobres, onde a polícia tem uma atuação maior. A gente não pode esquecer dessa herança quando for pensar o justiçamento e o linchamento. A gente não pode pensar no modelo de desenvolvimento que a ditadura militar implantou no Brasil e o que ela provocou em termos de migração de pessoas do campo para a cidade, criando as grandes periferias, né, e todos os problemas das grandes cidades, as periferias urbanas, alijadas de direitos. O Estado não pagou o débito a esse contingente, né, o débito em educação, o débito em saúde, o débito em moradia de qualidade, em acesso à cultura, em acesso à justiça, em que pesem todos os avanços sociais que a era Lula trouxe, avanços inegáveis. Ainda assim, mesmo na era Lula, esses débitos não foram pagos, sobretudo o débito com a educação. A gente pode até ter massificado a educação, mas a qualidade da educação oferecida ainda é precária. E a educação e a cultura têm papéis centrais na formação daquilo que a Hannah Arendt chama de vida com pensamento, quer dizer, do processo civilizatório, do respeito à vida humana, à dignidade humana do outro, respeito à diferença cultural. Só uma educação de qualidade e o acesso amplo à cultura, a equipamentos de cultura, de esporte e lazer, que não há nas periferias, que a grande maioria do povo brasileiro não tem acesso, pode produzir esse respeito pela vida. Então não se pode pensar também nos linchamentos sem pensar nesse débito. E sem pensar, inclusive, de como essa ausência do Estado permitiu, sobretudo no início dos anos 80, até os anos 90, a emergência dos chamados embriões de Estado nessas periferias, que é o poder do narcotráfico e das milícias, que também operam um justiciamento à margem do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito. Então a gente está percebendo aí que é um caldeirão cultural de violências institucionais ou de violências decorrentes da negligência institucional que acaba desembocando nesses atos de justiciamento. E a gente vive hoje um tempo em que a lógica do mercado, né, se impôs. E essa cultura de mercado ela é profundamente hedonista. E as novas tecnologias da comunicação e da informação só fomentaram isso. As pessoas acham que são importantes porque elas devem comprar objetos de consumo, né? E tudo isso leva também a um excesso de individualismo e uma desvalorização de quem não tem, óbvio. Independente de classe, uma pessoa pode ser vítima de um justiciamento, de um linchamento. Na prática, as pessoas mais pobres porque são as que historicamente estiveram alijadas de direito e que foram descartadas materialmente, descartadas do ponto de vista do discurso, né? E aí eu entro num aspecto fundamental, quer dizer, não há exclusão da comunidade de direitos se as pessoas não forem desqualificadas como sujeitos de direitos antes. E aí a televisão e os telejornais especializados, e antes dos telejornais, a mídia impressa, em todas as cidades se reproduz um jornal que desqualifica as populações mais pobres e associam essas populações à prática de crimes, à violência e, portanto, justifica a presença apenas da polícia nessas comunidades. E se essas pessoas são desqualificadas e expulsas da comunidade de direitos, a polícia, ainda que saindo dessa própria comunidade, não vai respeitar essas pessoas como cidadãos de direito. E aí a gente vê toda a violência praticada nas periferias e, mais recentemente, no Rio de Janeiro, uma doméstica ser arrastada por 300 metros num carro da polícia, ou um pedreiro desaparecer. E a gente não pode esquecer também essa casa. Há muitos deputados aqui em que pese o juramento que eles fazem no dia de tomar posse, o juramento à Constituição Federal e a proteger os princípios fundamentais da Constituição, em que pese esse juramento, muitos deputados aqui levantam a bandeira do bandido bom e do bandido morto. A bandeira de que os direitos humanos são direitos de bandidos. Isso é de uma desonestidade, de uma falta de discernimento, que também é responsável pelo justiciamento e pelo linchamento. De alguma maneira tem uma relação. Porque a nossa Constituição é clara em reconhecer que alguns sujeitos da nossa nação,
do nosso povo ocupam posições desfavoráveis. Posições que têm a ver com suas identidades culturais, sexuais, étnicas, quer dizer, os povos indígenas estão em mais desvantagem, a população negra das periferias estão em mais desvantagem, os homossexuais e as transexuais e as pessoas transexuais também. Então, a Constituição reconhece isso e coloca como objetivo da República promover o bem de todos sem discriminação. Isso está lá na nossa Constituição, mas nós vemos assim, repetidamente, deputados irem à tribuna para negar o direito e a dignidade desses sujeitos que estão em posição desvantajosa, digamos assim. E por uma lógica eleitoral, ou eu diria eleitoreira, não consegue enfrentar os preconceitos do eleitorado. Né? Dizer para o eleitorado, não, direitos humanos não são direitos de bandidos. Direitos humanos são direitos de todos e todas, inclusive da pessoa que comete um delito. Porque todos nós somos passíveis de cometer um delito. Não é porque uma pessoa cometeu um delito que ela tem que ser alvo de tortura, ou que ela não tenha direito a uma segunda chance, ou ela não tenha direito de cumprir a pena num lugar digno, não é? Ou a um julgamento justo, ou a defesa, que ela que tenha que ser linchada no vácuo da legalidade, sofrer pena de morte. No caso do Guarujá, tem um aspecto que não pode ser desprezado, que o boato em torno da vítima era um boato de que ela praticava magia negra. E a gente sabe que essa expressão magia negra foi cunhada para dar conta das práticas religiosas das comunidades afrodescendentes. E essa expressão magia negra sempre foi confundida com a prática das religiões de matriz africana, o candomblé e a umbanda. A gente sabe que o preconceito contra essas religiões e contra as pessoas que praticam essa religião, esses preconceitos estão profundamente arraigados, são reproduzidos e estimulados por perseguição religiosa feitas por igrejas neopentecostais nos seus telecultos que promovem de maneira aberta e clara a perseguição a essas pessoas. Então, a gente sabe que, diante do débito de educação de qualidade que não se tem, e acesso à cultura, essas pessoas não desenvolveram aquilo que a gente chama de vida com pensamento, elas recebem, portanto, essas mensagens e esses preconceitos nas redes sociais como verdades absolutas, não fazem distinção do que é mentira e do que é verdade, e, portanto, esse aspecto não pode ser desprezado desse caso. Eu te pergunto, como um membro da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, como um homem negro, afrodescendente, membro de um governo que tem um Plano Nacional de Direitos Humanos, né, e que acabou de votar um marco civil da internet. Eu te pergunto, se você pode, eu sei que é uma pergunta difícil para você responder, mas você pode, pelo menos como membro desse governo, desenhar alguma ação nesse sentido, articulada entre os diferentes ministérios, para não só proteger os adeptos de religiões minoritárias, conter a difamação desses coletivos religiosos, promover o discernimento que a prática de tortura e de violência contra pessoas não se confunde com práticas religiosas e, ao mesmo tempo, assegurar isso que eu chamo de processo civilizatório à maioria das pessoas. Nós aprovamos aqui nessa casa a Lei 10.639, que você conhece muito bem. Bastante. Essa lei é praticamente letra morta, porque o Estado não conseguiu implementar nas milhares de escolas brasileiras a inserção desse conteúdo nos currículos escolares, porque o Estado tem encontrado resistência na ponta. Sim. E a gente sabe que a ausência desse conteúdo nos currículos escolares, o ensinamento, a transmissão dos valores das culturas africanas na sociedade brasileira, na cultura brasileira, a valorização dessa herança cultural africana, a transmissão desse conhecimento se isso não acontece, a gente faz perpetuar, a gente permite a reprodução de preconceitos em relação às religiões de matriz africana que resultam em linchamento de uma pessoa porque foi acusada de praticar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, como o Ministério da Educação, articulado com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e a Secretaria de Direitos Humanos, ainda não sentaram para desenvolver uma política pública de implementação dessa lei nas diferentes escolas, com formação ampla e continuada dos professores, que são hoje a resistência na ponta. Deve ser o primeiro passo, inclusive. Deve ser um passo. Formar o professor, né? Urgentemente.